queridas crianças, tudo bem com vocês? Meu nome é Elida Maiara e hoje venho aqui para darmos continuidade aos nossos assuntos anteriores. Iniciando hoje o assunto de junho de matemática, tá certo? Vamos lá? Regiões planas e seus contornos, segmentos de retas, ângulos e polígonos. Vocês estão notando que são bastante assuntos, não é isso? Então vamos prestar bastante atenção. Olha só, os contornos. O que é o contorno? Por exemplo, eu tenho esse livro aqui, ó. Esse livro. Se eu pegar ele e contorná-lo, eu vou ter um retângulo, tá certo? Mas aí, isso que eu acabei de fazer vai ser chamado de contorno, tá certo? Então, ó, isso é chamado de unidimensionais, que possui apenas comprimento. É como se eu pegasse uma cordinha, um barbante e arrodeasse esse livro. Esse livro teria aquele comprimento no barbante, depois que eu enrolasse ele todinho. E por isso eles são chamados de unidimensionais, que é apenas uma unidade de medida que é o comprimento. Temos também as linhas abertas, que são aquelas que suas pontas nunca se encontram. Estão vendo aí no exemplo? Aí elas nunca vão se encontrar. Então são chamadas de linha aberta. E temos as linhas fechadas, como é o caso do retângulo que a tia Elida fez aqui. Suas pontas se unem e possuem uma forma. Geralmente essas formas são chamadas de polígonos, tá certo? Então estão vendo aí que tem um quadrado, um círculo, uma estrela e um exemplozinho de cruz, tá bom? Que são polígonos também. Então temos as linhas abertas, que as pontas nunca se encontram, e temos as linhas fechadas, tá certo? As figuras planas com 3 ou mais lados são chamadas de polígonos. Então aí nós temos o contorno de algumas dos polígonos, de algumas áreas geométricas. Tá certo? Figuras geométricas. Nós temos o círculo, o quadrado, o triângulo, o retângulo, trapézio, hexágono, pentágono, paralelogramo e o losango. Então, são considerados polígonos quando tem 3 ou mais lados, exceto o círculo, que o círculo não tem nada de lado, não é isso? Então, ó, o quadrado tem 4 lados, o triângulo tem 3 lados, o retângulo, 4 lados, o trapézio também, 4 lados, o hexágono, 6 lados, o pentágono, 5, o paralelogramo, 4 e o losango também, 4. Tá certo? Então, esses são considerados de polígonos. E aí nós temos o que é reta, o que é segmento de reta e o que é semi-reta. Gente, reta não tem começo e nem tem fim. Por esse motivo, elas têm essas setinhas, ó. Pois elas nem têm começo e nem tem fim, que é o primeiro exemplo. O que é segmento de reta? São 2 pontos numa reta. E através dos segmentos de retas é que podemos formar os polígonos. Por exemplo, aí temos o segmento de reta A e o segmento de reta, os pontos A e B. Então, esse segmento de reta é chamado de segmento de reta AB. Aqui é a reta R,
tá bom? E temos também a semi-reta. E o que é a semi-reta? É algo que tem começo, mas não tem fim. E por isso ela tem sempre essa setinha, tá bom? Então eu posso chamar essa semi-reta de A, tá certo? Então é chamado de semi-reta, tá certo? Vamos lá. Nesse exemplo aí, nós temos a semi-reta AB, não é isso? Estava olhando aqui no exemplo. Então, é o segmento de reta, a semi-reta AB, tá certo? Então, a diferença de reta, segmento de reta e semi-reta é a seguinte. Reta não tem começo e nem tem fim, é algo contínuo. Segmento de reta tem começo e tem fim. A gente pode medir de um ponto a outro. E a semi-reta, ela se inicia num ponto, mas ela também não tem fim. Ela pode ter alguns pontos nela, mas ela não vai ter fim, tá certo? E agora vamos relembrar um pouco dos ângulos. A classificação de cada um deles. Nós temos o ângulo agudo, que é menor que 90 graus. O ângulo agudo é aquele ângulo menorzinho, mais fechadinho. Então, geralmente, ele mede menor que 90 graus. Nós temos o ângulo reto, que é o ângulo retinho, que possui 90 graus. Temos também o ângulo obtuso, que é aquele ângulo que é bem aberto, tá bom? Ele geralmente tem mais que 90 graus. E temos o ângulo raso, que é uma linha, e ali nós temos o ângulo imaginário, que é de 180 graus, tá certo? Então, ele pode ser chamado de 180 graus ou de ângulo raso, tá bom? Então, eu espero que eu tenha contribuído com vocês na aula de hoje. Façam as atividades que as professoras passarem para vocês e boa sorte! Até a próxima!